Cara, como que começou essa história aí desse livro, cara? Como começou essa busca aí por entender mais Walt Disney, né? sobre o Walt Disney? Então, na verdade, assim, eu sempre tive uma paixão muito, muito grande, assim como vocês, tal, pelo Walt Disney. E, enfim, e quando eu sempre trabalhei como jornalista, quando eu comecei a pensar e falar assim, cara, eu preciso escrever um livro, tal, o primeiro livro que me veio à mente foi exatamente sobre ele, sobre o Walt Disney. Mas isso a gente está falando de coisa há 15 anos atrás. Sim. E aí eu falei, não, o cara ainda não tem material suficiente para escrever um livro sobre esse homem gigantesco, né? Então, assim, eu preciso conhecer mais sobre ele. E aí eu fui estudar mais coisas sobre o cara, fui estudando, acabei lançando um livro, acabei lançando não sobre ele, acabei lançando outro, e ele se tornou, o que seria o meu primeiro livro se tornou o meu 8º livro, né? O Walt Disney é o meu 8º livro publicado. Você tem esse outro aqui também? Esse foi o anterior, é o ABC do Rock, é a coisa mais linda do mundo esse livro. Esse livro eu sou apaixonado. Esse aqui tá bem feitinho. Não, esse livro é lindo, lindo. Esse eu lindo. acabei de dar uma olhada. Lindo. Big Pop, cai bem Big Pop. Os desenhos são do Daniel Ivanascas, que é meu parceiro, né? Então a gente fez junto, ele fez as ilustrações, eu fiz os textos, tal, a ideia do livro, na concepção. E, pô, aí esse livro a gente fez na pandemia, né? Então foi no meio da pandemia que a gente acabou fazendo esse livro, que tem uma história interessante, porque o Walt Disney era para ser o primeiro, não foi o primeiro, então ele poderia ser o 6º ou o 7º livro. Falei, porque aí eu já estava estudando, Você foi emendando outros. Fui emendando porque eu queria conhecer muito, cara. Eu tenho uma bibliografia dentro do livro, eu coloco atrás uma bibliografia, pra você ter uma ideia, cerca de 40 livros que eu li sobre ele. Tudo gringo, né? Porque no Brasil só tem um, assim, lançado mesmo no Brasil, que foi o Triunfo da Imaginação, que eles traduziram. Sim. E eu sempre brinco, sempre comento aqui que o Emílio do Pânico, quando eu fiz agora o Pânico recentemente, ele até falou desse livro que ele tem, ele falou, pô, mas esse livro é chato pra cacete, porque é grande. Né? Um livro grande, ele realmente é um livro cansativo, você tem que ser muito, muito fã. Você falou que dava pra fazer supino com o livro. Dava pra fazer supino, porque ele é pesado. Eu falei, dá pra malhar com o livro. Aí eu falei, pô, como eu gosto muito, sou fã, evidentemente que eu li o livro inteiro e tal. Mas eu coloquei na bibliografia outros títulos, porque eu devorei mesmo várias obras sobre o Walt e muitas outras obras de pessoas ligadas a ele. Né? Então, por exemplo, eu li a biografia dos irmãos Sherman, eu li a biografia dos Nine Old Men. Então, assim, eu tive que ler várias outras coisas para tentar entender a mente desse sujeito, né? Como que ele chegou até ali. E aí, quando a gente pensei, falei, pô, agora eu vou fazer o livro e tal, era 2019, que eu estava fazendo várias viagens também, né, para conhecer pessoas, sobre o Disney, lugares. E 2019 a gente fez um tour muito, muito interessante, até para avisar a galera, quem tiver curiosidade, eu te passei até hoje, tem um canal no YouTube pequenininho, que é o Lobo Mochileiro, e lá tem alguns vídeos que a gente fez exatamente dessa pesquisa, e é bem legal. Então eu fui para Marceline, que é a cidade onde o Walt foi criado. Muitas pessoas se enganam, né? Eu vi várias vezes, até o Brasil Paralelo aí comeu bola várias vezes falando que o Walt Disney nasceu. Não, ele não nasceu em Marcelino. O Walt Disney nasceu em Chicago, inclusive eu fui na casa onde ele nasceu. E ele foi criado, a infância dele, né? Ele passou ali dos 4 aninhos de idade aos 9 em Marceline e se tornou a cidade da vida dele, né? Na fazenda. Na fazenda. E aí eu fui exatamente na fazenda Disney, conheci a Kay Mellins, que é a fundadora do Museu Walt Disney, e que muito me honrou fazendo o prefácio do livro, é dela, que é emocionante, essa é a coisa mais linda, cara. Eu fiquei bem emocionado mesmo, para mim é uma honra. E lá, cara, eu acabei pesquisando amigos dele, por exemplo, a mãe dela foi sócia do Walt Disney num projeto, então pessoas que tiveram conexão com ele. Depois eu fui para São Francisco no Museu da Família e conheci as pessoas ligadas à família, ligadas a ele. Quando eu tava com tudo isso na mão já, eu falei, beleza, agora falta só fazer os parques do Oriente, que eu nunca tinha feito. O resto eu já tinha feito tudo, entrei no estúdio de Burbank e tal, veio a pandemia. Aí eu falei, puta, vou dar um break, não vou fazer agora, vou esperar. E aí a gente lançou o ABC, acabei fazendo o ABC com um amigo, e depois o Toca do Lobo, que é um outro livro que eu lancei. E por fim, eu falei, cara, eu acho que já tem material suficiente, acho que já dá, não precisa ir em parque, porque o livro, só para curiosidade das pessoas, ele conta a história do nascimento do Walt até a morte. Então, os parques, na verdade, os parques posteriores, eles nem são tão importantes na obra, porque o Walt Disney não teve contato nenhum. Então eu sempre divido muito bem o artigo, eu brinco, né? O e o a, né? Então, assim, eu falo sobre, né, o Disney, então eu gosto do Disney, né? Então o livro não dá. Então não é sobre a Disney, é sobre o Disney. Então a Disney é muito gigantesca, existem várias coisas para se falar, óbvio que eu estudei, que eu gosto, que eu acompanho, a gente pode discutir sobre qualquer tema aqui, que é evidentemente que eu me aprofundei para falar sobre o que eu gosto. Sim. Mas o livro não, o livro é sobre o Walt Disney. Se você quer saber sobre esse sujeito, você vai saber em detalhes o que esse cara fez desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu. E posso garantir, é muita coisa, velho. É muita coisa, entendeu? Não foi só o camundongo e um parque de diversão. Foi muita coisa. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!